Nesse vídeo eu quero contar para você um testemunho de uma batalha espiritual que tive especificamente falando no ano de 2016. Até aquele momento, quero dizer para você que eu era incrédulo com as batalhas espirituais. É lógico, já havia ministrado em escola dominical, já havia pregado em pregações a respeito da batalha espiritual, só que eu tinha uma visão rasa de batalha espiritual. Eu não havia sentido na pele. Sabe o que é sentir na pele? O que é batalha espiritual? O que é sofrer com ataques espirituais? O que é contemplar literalmente as manifestações malignas contra a sua vida e contra a sua família. Então fique comigo nesse vídeo que eu vou te contar detalhadamente, porque talvez você está sofrendo e este vídeo vai ser a resposta para a tua vida, para que você saia dessa circunstância, dessa situação, porque às vezes nós somos como Jonas do barco. O barco está balançando, os marinheiros estão sofrendo e nós estamos dormindo. Então desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Nós vivemos, está vendo esse mundo físico aqui lindo, maravilhoso? Você não pode ver, você não pode contemplar, mas há seres espirituais, tanto da parte de Deus, como da parte de Satanás, ao redor. Então o mundo espiritual é real, muito real. No ano de 2016, foi um ano que eu não estava tão focado nas coisas de Deus, estava muito preocupado com questões da minha pequena empresa, muito focado em obter lucros, muito focado em obter grandes faturamentos, e meio que deixou meu ministério de lado. Estava vivendo dessa forma, dessa maneira. Mas naquele ano de 2016, um belo dia de manhã, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, e de repente, era minha irmã, e ela disse para mim assim: olha, Maico, a mãe está tendo fortes dores de cabeça, a mãe não está muito bem, vem aqui orar pela mãe. Eu fui na casa da minha mãe me contou a parte da situação, eu tive a ideia, olha, propus um jejum, propus oração 7 dias, nós orarmos, jejuarmos, buscarmos a presença de Deus, mas na verdade eu estava meio receoso de orar pela minha mãe, pois a minha vida não estava reta diante de Deus. Essa é a realidade, essa é a verdade. Eu corri da oração, porque eu sabia que tinha algo estranho, e pelo fato de não estar com a vida consagrada naquele momento, eu meio que corri e pedi esse tempo para orar e fiz o certo. Porque não bota a mão na cabeça, não bota a mão sobre a cabeça de uma pessoa, sendo que você está com a vida desconcertada, sendo que você está com a vida toda errada, que você vai passar vergonha. Então eu fiz o certo. E nós pegamos aquela semana para orar, para consagrar. E quando deu 7 dias, melhor dizendo, antes dos 7 dias, não me recordo muito bem, de manhã novamente, minha irmã me ligou. Aí ela me ligou. E ela disse: Maico, vem aqui imediatamente. Fui para casa da minha mãe imediatamente. E quando cheguei lá, estava minha mãe chorando no sofá. E ela disse: olha o que eu encontrei aqui num vaso de planta, aqui em casa enterrado. Quando foi me mostrado aquilo, era um trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Era uma espécie, mais ou menos, do tamanho de uma bola de tênis de papel. Uma bola de papel com um laço vermelho ao redor, que estava enterrado dentro de um vaso de planta, dentro da casa da minha mãe. Não me pergunte como aquilo foi para lá, porque eu não sei, ninguém sabe, mas estava lá. E após o jejum e a oração, a minha mãe, tomada pela direção de Deus, ela não é crente, mas ela foi tomada pela direção de Deus e uma voz guiou a minha mãe. Entenda como funciona o mundo espiritual, o poder da oração e do jejum. A minha mãe, ela foi em direção àquele vaso, e cavucando aquele vaso por orientação da voz de Deus, ela desenterrou aquilo. Comecei então a orar para que Deus desfizesse, destruísse aquele trabalho de feitiçaria
que ali estava. Comecei a orar. Comecei a buscar a presença de Deus naquele momento. Estava minha mãe, minhas duas irmãs. E o Senhor Jesus é minha testemunha que não estou mentindo para vocês. No momento em que eu comecei a orar, coloquei aquilo sobre a minha mão e aquele envolto de papel, ele começou literalmente a murchar nas minhas mãos. Literalmente, ele começou a murchar nas minhas mãos. E no instante em que eu comecei a orar, tanto a minha mãe como uma das minhas irmãs caíram endemoniadas na sala. Caíram endemoniadas. Eu impus as mãos sobre elas. Foi uma batalha espiritual, o diabo furioso, e repreendi aqueles demônios que ali estavam sobre a vida da minha mãe, sobre a vida da minha irmã. Repreendi todo aquele mal. Orei para que aquele trabalho de macumbaria e feitiçaria fosse desfeito. Tudo bem. Acabou ali. Vou voltar agora. Acabou ali. Fui para minha casa, tranquilo. Mais um dia comum. Mais um dia normal. E começaram a acontecer coisas estranhas. Eu me lembro que eu tinha comprado um celular novo, na época um Moto G3. E esse celular ele estava numa rack de sala. Essa rack ela tinha uma altura de mais ou menos 40 centímetros, talvez nem isso. E o celular ele caiu levemente. E quando ele caiu levemente, ele ficou com a tela toda trincada. Ele quebrou-se inteiro. Não foi uma queda brusca, não foi uma queda alta. E eu comecei a perceber que havia coisas estranhas. Me lembro que nós estávamos fazendo uma reforma na casa. Estávamos colocando um blindex na porta de entrada de casa. Se eu tivesse em casa, eu ia mostrar para vocês verem. A gente ia colocar um blindex, então estava esquadrejado, mas estava sem os vidros. E naquela noite, eu disse para minha esposa, olha, deita-se com o nosso filho na cama, para você não dormir sozinha, e eu vou dormir na sala. Colocamos um lençol ali para tapar aquela entrada, e eu deitei no sofá da sala para dormir. Mas um dia comum, mas um dia normal. Irmãos, Deus é minha testemunha que não minto. Senhor Jesus é minha testemunha que não minto. Quando era mais ou menos umas 2 horas da manhã para as 3 horas da manhã, eu estou um estouro. Literalmente um estouro. Eu acordei naquele momento com aquele estouro, um cheiro de enxofre na sala. Literalmente um cheiro de enxofre na sala. Eu acordei, a minha esposa acordou também, e eu saí para fora. Grande parte da vizinhança estava para fora, e era um transformador de energia elétrica que havia estourado mais ou menos uns 50 metros da minha casa. Olha, eu posso até fazer um vídeo mostrando. Uns 50 metros da minha casa, o transformador estourou. Só que detalhe, o transformador ele fica a 50 metros da minha casa, só que os fios elétricos da minha casa e os fios elétricos do vizinho da casa de baixo arrebentaram-se. Olha para você ver que coisa estranha. Que coisa estranha. O transformador, ele dá um estouro a 50 metros da minha casa e os fios elétricos da minha casa, da casa do vizinho de baixo, se arrebentaram. Que coisa estranha, coisa esquisita. Passou-se aquilo, os vizinhos foram dormir, eu também fui dormir juntamente com a minha família. No outro dia, quando eu fui checar, estava, note bem, o motor do portão eletrônico de casa estava queimado, a minha televisão queimou, a minha geladeira queimou, na época eu tinha um telefone residencial, queimou-se também. Queimou tudo. E aí, eu fui orar para entender o que havia acontecido. Houve uma batalha espiritual. Houve uma batalha espiritual na rua da minha casa. Fui para oração. O que Deus me revelou? Isso aqui é sério, é firme, guarda isso. Porque talvez você e a sua família está sob ataque espiritual. Você não está orando, você não está consagrando, você não está jejuando, você está dormindo. E o diabo não brinca de ser diabo. O diabo ele leva a batalha espiritual a sério. Você é alvo dele. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando uma esperança, procurando uma oportunidade para nos atacar, nos destruir, nos devorar.
Deus me revelou, fui para a oração, porque quando a gente passa dificuldade, é aí que a gente vai orar. E Deus às vezes permite isso aí para a gente entender que não é brincadeira. E sabe o que Deus me revelou? Que a pessoa que havia feito aquele trabalho, ela havia se virado todas as suas armas espirituais contra a minha vida, contra a vida da minha família. E ela havia enviado uma hoste espiritual da maldade, uma tropa de Satanás, para destruir a minha vida, destruir o meu casamento, destruir a minha família. Mas Deus, na sua benignidade, na sua bondade, não deixou, porque está escrito que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. E não toca mesmo. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos livrar de todo ataque espiritual de Satanás. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Tem poder. E tivemos aquele livramento da parte de Deus. E a partir desta experiência, eu pude perceber o quão sério é o mundo espiritual. O quão sério é o poder da oração. O quão sério é o poder da consagração. O quão importante é você orar pela sua família. Você orar pelos seus familiares. Você não sabe o poder que é manifesto por meio da sua oração. Então não brinque, talvez você está acontecendo coisas estranhas dentro da sua casa, com a sua família, você não está entendendo, você não está compreendendo, mas Deus, através desse vídeo, está dando um alerta para a sua vida, está dando direção para a sua vida, dizendo: crente, vigie, ore, o mundo espiritual não é brincadeira. Então essa foi a experiência que eu tive. Estaremos aqui nesse canal sempre trazendo palavra de Deus. Então, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus abençoe grandemente a sua vida.